autoestima e aproveitando esse mês de Outubro Rosa, onde todos os cuidados devem ser cercados na prevenção e nos exames que podem detectar qualquer alteração relacionada ao câncer de mama. É uma doença que ainda tem um índice de letalidade, de mortalidade alto, mas que com a evolução dos exames, a evolução de todos os meios que nós temos para tratar, a gente consegue realmente resolver esse problema, iniciando com os exames de imagem, numa consulta com o ginecologista, com o mastologista, ou mesmo com o cirurgião plástico, partindo do autoexame até exames de imagem, principalmente exame de ecografia mamária e mamografia, que são exames que, associados, conseguem permitir um grau de detecção de alterações mamárias sugestivas de lesões do parênquima mamário e que podem ser tratadas das mais diversas maneiras. Quando essas lesões são detectadas no início da sua evolução, a gente pode ter o prognóstico como um excelente prognóstico, onde nem sempre a mama vai ter que ser totalmente ressecada ou submetida à mastectomia. Esta cirurgia pode ser feita em partes menores, inclusive retirando apenas um segmento, que seria uma segmentectomia, o que permite que a paciente ainda permaneça com sua mama, podendo seguir com a evolução do tratamento e a evolução da sua vida normal. Porque mexe justamente com a autoestima, muitas das mulheres, como a cirurgia plástica de um modo geral. Doutor, a gente não pode deixar de falar desse período da Covid-19, que praticamente essas cirurgias, né, as cirurgias plásticas, muitas cirurgias chamadas eletivas, ficaram paradas, né, quase que pararam, né, doutor? Sim, na verdade, pararam totalmente, né? A cirurgia plástica é uma área de atuação profissional totalmente presencial. A cirurgia é a área do toque, do tratamento pela mão. Então, não teve como ser diferente quando estávamos em contato com o Covid, ainda com muito pouca informação, muito pouco conhecimento da evolução e da maneira de tratar a doença. Então, a primeira conduta que os hospitais tomaram foi suspender, cancelar os procedimentos eletivos, para poder melhor se organizar para receber os pacientes que estavam chegando cada vez mais ao hospital e poder proporcionar atendimento adequado para esse paciente. A cirurgia plástica, como tem boa parte dos procedimentos eletivos, então, acabou ficando em um período consideravelmente grande, sem nenhuma atuação hospitalar, até que gradativamente os procedimentos foram voltando à sua execução, tomados todos os cuidados necessários, e que agora a gente já pode considerar que os cuidados já estão praticamente ligados a resultados que a gente pode considerar como estavam acontecendo antes da pandemia. E, doutor Javier, a gente estava falando ali antes da questão da cirurgia reparadora, no caso das mamas, no caso do câncer de mama, mas também a cirurgia plástica tradicionalmente é procurada muito pelas mulheres, ali procedimentos estéticos. A gente tem que falar também não só na questão estética, como a gente está falando do câncer de mama, na questão da saúde, mas os homens também têm buscado bastante. Agora, com essa retomada, aí que tipos de cirurgia plástica estamos procurando mais, doutor Javier? Então, na verdade, existem aquelas cirurgias principais que os pacientes procuram, que são as cirurgias de definição de contorno corporal e de tratamento de rugas. Então, na questão das rugas, existem todas as cirurgias que abordam as rugas faciais, onde estão incluídas as cirurgias de pálpebra, as blefaroplastias, tanto superior quanto inferior, as cirurgias que tratam o reposicionamento das sobrancelhas, são as cirurgias de Castanhares, ou também conhecidas como Fox Eyes, que proporcionam uma atração, deixando a sobrancelha mais delicada, mais definida. As cirurgias do contorno do rosto, que podem abranger o terço médio do rosto, o terço superior do rosto, o terço inferior e a região cervical, que podem ser realizadas nos seus variados graus de abordagem. A cirurgia que pode ser feita num bloco cirúrgico, com toda uma equipe de anestesia, de auxiliar em ambiente hospitalar, onde se pode tratar todas essas alterações em um momento, ou como tem havido uma tendência, principalmente em função do Covid, de as pessoas procurarem procedimentos um pouco menores,
um pouco menos invasivos, com uma duração do procedimento menor, com uma duração da recuperação menor, com um restabelecimento menor. Então, foram procurados muitos procedimentos numa escala onde pudesse ser feito quase que ambulatorialmente, onde se trata cada região separadamente. Essa é uma tendência que a gente tem observado. Muitas pacientes preferem tratar de maneira escalonada, ambulatorial, do que um tratamento maior hospitalar. Isso falando em relação às rugas, principalmente as rugas faciais. E no que tange a cirurgia do contorno corporal, estão voltando aqueles tratamentos clássicos de associações de cirurgias de mama, quer seja para levantar a mama, para diminuir as mastopexias, né? E as cirurgias de implante mamário, que podem ser feitas isoladas ou associadas, as cirurgias de abdômen, abdominoplastia clássica, onde se retira o excesso de pele, além de se tratar alguma eventual alteração da musculatura da parede abdominal, e também cirurgias de lipoaspiração, onde nós temos a cirurgia de lipoaspiração clássica, ou lipo-HD de alta definição, ou lipo-MD de média definição, que podem ser associadas com laser, com Renuvium, que são tratamentos mais recentes, que ajudam muito na abordagem das fibras elásticas cutâneas e nas camadas capilares do colágeno, proporcionando uma retração e, com isso, proporcionando uma diminuição da flacidez cutânea, garantindo o melhor resultado de definição corporal. Bom, então eu estou vendo também que a gente tem aí umas tecnologias. Antes a gente tinha justamente, eu lhe perguntar, aquela questão das cirurgias que eram necessariamente feitas em hospitais. O senhor falou ali, no caso das mamas, de pequenas intervenções. Essas